Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá fazer a correção das atividades de geografia do oitavo ano, da semana 2 do PET 3. Então, pessoal, na atividade número 1, ele vai pedir aqui para observar esse mapa, tá? E responder algumas questões. Letra A. Anote em seu caderno os nomes e as respectivas áreas de influência dos principais polos políticos e econômicos mundiais no início do século XXI. Tá? Então, aqui, pessoal, ó, a gente vai ter o quê? Área de influência dos Estados Unidos, que vai ser então o continente americano, né? Aqui o Canadá, com o território também da América Latina. A gente vai ter a área de influência da União Europeia, né? Que vai ser então toda a Europa e o continente africano, tá? A Europa aqui ocidental. E aqui a gente vai ter então a área de influência do Japão e da China, né? Que vai ser aqui os países que ficam ali no Oceano Pacífico, mais a Oceania, tá? Então, a letra B. Compare esse mapa com o mapa da semana passada e anote o que observou sobre a posição dos Estados Unidos, da Europa Ocidental e do Japão no cenário mundial. Então, pessoal, no mapa da semana anterior, a gente vai ver o mundo bipolar, dividido entre Estados Unidos, que é capitalista, e a União Soviética socialista. Então, essas duas potências é que vai aí comandar aí todo o cenário internacional, todo o cenário mundial, tá? O mapa dessa semana, a gente já vê o mundo multipolar. A gente vai ter vários polos de poder, tá? E aí a Europa Ocidental e o Japão estavam enfraquecidos economicamente, militarmente durante a Guerra Fria. E aí já no mundo multipolar, esses dois polos emergiram fortalecidos e se afirmaram como potências econômicas militares, tá? A gente pode ver aqui, né, realmente aí toda aí uma influência, né, não só dos Estados Unidos, mas também da Europa, né, China, Japão. Para fazer a 2, pessoal, a gente tem que observar aqui essa imagem, tá? É uma imagem do Muro de Berlim, ok? Então, o Muro de Berlim ele está de volta, né? O que o texto aqui está trazendo para nós. Meio século depois de ser construído e de 2 décadas após a sua destruição, algumas partes do muro que dividiam a cidade de Berlim estão sendo reconstruídas para a posteridade, para a alegria dos turistas que buscam ter uma visão de como era a cidade durante a Guerra Fria. Então, o que chama a sua atenção nesse contexto? Aqui, pessoal, essa questão aqui, o que chama a atenção, ela é pessoal, tá? É uma resposta pessoal, vocês vão dizer aí o que chama a atenção de vocês nessa questão aí do Muro de Berlim, na sua reconstrução, ok? E ele vai pedir então para vocês pesquisarem ou conversar com os familiares sobre qual era a finalidade do muro, tá? Então, o muro ele foi construído em 1961 ao redor da cidade de Berlim, né, a Berlim Ocidental, a capital da Alemanha Ocidental. Essa construção tinha como proposta isolar Berlim e fechar suas fronteiras com a Alemanha Oriental. Né, o muro ele servia realmente para dividir ali as duas Alemanhas, tá? E impedir então que as pessoas passassem do lado oriental para o lado ocidental. Lembrando, pessoal, que o lado ocidental ele era capitalista e o lado oriental socialista, certo? E o muro, né, foi um dos grandes símbolos aí que evidenciaram a polarização do mundo no período de Guerra Fria, né? Realmente foi um marco a questão aí do muro. Número 3, cite 2 fatores que levaram ao colapso do mundo bipolar. Né? Então, as economias dos países socialistas, elas vão começar a apresentar, então, sinais de esgotamento. Tá? Com os enormes gastos com a corrida armamentista, eles não vão conseguir, então, acompanhar as inovações trazidas pela terceira revolução industrial, né? Toda a questão da tecnologia, do avanço da informática, tá? Aí, né, nessa questão da produção industrial, certo? E a população desses países também mostrava crescente insatisfação. Né? A população desses países socialistas, elas vão se mostrar insatisfeitas, né? Porque aí, esses países eles vão ter o quê? Infraestrutura deficitária, né? Deficientes, falta de alimento, de maior liberdade da população,
né? E aí, diante desse quadro, os governantes eles vão começar a implantar ali algumas reformas político-econômicas e vão caminhar, então, na direção do capitalismo. A número 4, ele vai trazer aqui essa tabela, tá? Com as maiores economias do mundo, né? A gente tem aí o ranking dos PIBs. E aí a gente vai ter um período aí de 1950 a 2013, né? Nós temos aí 4 momentos diferentes, mostrando aí alguns países, então, como a economia desses países foi é, se desenvolvendo aí ao longo dos anos, né? Evoluindo aí ao longo dos anos. Então, mencione o papel das novas potências para a crise da bipolaridade e o nascimento da nova ordem mundial, né? Então, as duas potências, União Soviética e Estados Unidos, em virtude dos elevados gastos para manter a corrida armamentista e espacial, né, eles vão então, né, firmar aí acordos para a redução do arsenal nuclear, amenizando as tensões da Guerra Fria. Então, com o fim da Guerra Fria, a organização do espaço geográfico passou por grandes transformações que refletiram nas novas formas de produzir, de pensar e de fazer política. Né? Então, no início dos anos 1990, a nova ordem mundial apresentava como centros econômicos e tecnológicos de poder os Estados Unidos, a União Europeia, né, que é um bloco econômico, e o Japão. Né? E essas novas potências então passaram a comandar o processo aí de globalização. Em 2013, a China era a segunda maior economia do planeta, né? E aí, pessoal, pensando nisso, podemos afirmar que a posição ocupada por esse país no mapa e na tabela corresponde ao papel no cenário internacional, tá? Então, realmente, né, pessoal, se a gente for ver a posição da China na tabela e no mapa, ela realmente ela representa a segunda potência mundial. A China ela está ali nesse cenário ali, ocupando esse segundo lugar aí nessa questão econômica e política, né, nesse cenário internacional, né? A questão também vai perguntar, né, para a gente apresentar aí, né, alguns argumentos que justifiquem, né, a nossa resposta, né, por que que a China, né, está nesse cenário, tá? E aí a China tem um grande investimento no setor industrial com a produção em massa, né? Os preços dos produtos chineses ficaram baratíssimos em relação a outros mercados, dando então para o país uma fantástica competitividade no mercado internacional, tá? A questão também vai pedir aí para vocês procurarem na casa de vocês produtos que tenham sido fabricados na China, tá? Então, essa parte aí da questão é pessoal, vocês vão procurar os produtos que vão ter aí o selinho Made in China, tá? E vão colocar aí, né? Vão listar aí no caderno ou no pad de vocês quais são esses produtos, tá? Ficamos por aqui, pessoal. Bom estudo a todos. Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando, tá? Um beijo para todos e até a próxima.